O programa Feito Pra Gente é um oferecimento de Jô Cabeleireira, aqui a perfeição faz a diferença. Betien, reforço escolar multidisciplinar. Minas Fabril Uniformes, 3424-8685. Dr. Lélio Vieira de Queiroz, o seu cirurgião dentista em Redenção. A graça e a paz ao povo de Deus. Está no ar o programa Feito Pra Gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos falar rapidamente sobre o medo. Você sabia que o medo é um dos grandes responsáveis por nos deter, parar a nossa caminhada, fazer com que nós não prossigamos para o alvo, fazer com que nós não consigamos continuar seguindo em direção a Cristo. Nós como seres humanos, nós temos medo de várias coisas. O nosso medo, por exemplo, nós temos medo de pessoas, nós temos medo do diabo, nós temos medo de espíritos, nós temos medo de várias coisas, de objetos. Só que tem gente também que tem medo de Deus. Você já parou para observar isso? Tem gente que tem uma visão de Deus deturpada e enxerga Deus com medo e não na realidade de quem Deus é. Porque Deus, na realidade, não é mal. Deus, na sua verdade, na sua gênese, naquilo que Ele é mais profundamente, é bom. É bondade pura. E Ele, sendo bom de verdade, Ele tem que ser enxergado, não com medo, não com pavor de ser amaldiçoado por Deus, não, de forma alguma. Mas Ele, sendo Pai, tem que sim ser enxergado com amor, com doação, com o nosso coração quebrantado. É assim que Deus deve ser enxergado por nós e não com medo. Nós temos um recado para você. Já na próxima semana, na semana que vem, nós temos o Tamo Junto. O Tamo Junto acontece na próxima semana. Não perca sexta e sábado da próxima semana, da semana que vem. Não perca, esteja conosco na sexta à noite e no sábado também à noite, 7h30, 19h30. Vai ser bênção de Deus, um evento para jovens, adolescentes, jovens de 0 a 100 anos, para todos os jovens. Não perca, se envolva, nós contamos com você, você é nosso convidado, faça parte do Tamo Junto, sim. E depois do intervalo a gente vem com uma palavra de Deus para o seu coração. Daqui a pouquinho a gente volta. Com educação não se brinca. Você merece estudar na Unopar, a universidade mais admirada da região. Como fez a Lúcia, que se formou onde tem tradição. E tem o Pedro, a Joana, o Léo e os mais de 300 mil alunos já formados. Para a Unopar, todos merecem estudar e realizar os seus sonhos. E você também. Faça o vestibular agendado da Unopar. Primeira mensalidade é apenas R$ 59,00. Inscreva-se já. Unopar, você merece. Supermercado Brilhante, onde fazer compras é um prazer. No Supermercado Brilhante é sempre assim. Ótimo atendimento, promoções super especiais todos os dias e o precinho que você só encontra aqui. Trabalhamos com todos os cartões de crédito e entregamos a sua compra com rapidez e segurança. Supermercado Brilhante Centro. Atendemos de segunda a sábado das 7 da manhã às 11 da noite e domingo de 7 da manhã à 1 da tarde. Supermercado Brilhante. Pará Forros, a número 1 em forros PVC e agora com uma grande novidade. Forro PVC em várias cores, forro de fibra, forro de isopor, totalmente acústico, manta térmica e muito mais. Pará Forros vende e instala seu forro em 48 horas com estrutura metálica e garantia de 5 anos. Ligue 3424-3986 e 9189-0029. A Pará Forros você já conhece pela confiança e credibilidade em tudo que faz. Prefira sempre quem tem a garantia que você precisa. Pará Forros, Avenida Independência Centro. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Lucas capítulo 24, nós vamos ler Lucas capítulo 24, verso 13. Lá em Lucas capítulo 24, verso 13, diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia,
que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Nós estamos lendo sobre os discípulos no caminho de Emaús. É muito interessante essa passagem que narra a história dos discípulos no caminho de Emaús. Irmãos, eu quero falar com você hoje sobre desânimo. É sobre isso que eu quero falar com você. Sobre o desânimo que nos abate, sobre o desânimo que nos encontra, sobre o desânimo que toca as nossas almas. É sobre isso que eu quero falar com você. Porque os discípulos aqui do caminho de Emaús, eles estavam desanimados. Eles estavam tristes. Eles estavam para baixo. Eles estavam com vontade de desistir. Na realidade mesmo, eles não estavam somente com vontade de desistir, mas eles já estavam no caminho de desistir. A palavra diz que eles estavam no caminho para Emaús, que era uma cidade já distante de onde eles estavam, na sua origem. Então, não era somente um desejo de desistir que já tinha alcançado a alma daqueles homens, mas na realidade eles já estavam praticando a desistência. Eles já estavam colocando em prática a sua própria desistência. E nós, irmãos, isso é para as nossas vidas, isso encaixa no nosso cotidiano. Porque quantas vezes nós somos tentados a desistir diariamente? Quantas vezes nós somos tentados, desafiados pelas circunstâncias a parar, a retroceder, a largar tudo e ir embora para um lugar bem distante. É essa a passagem dos discípulos de Emaús. As expectativas que eles tinham em Jesus foram frustradas. As expectativas que eles tinham na pessoa de Jesus foram frustradas, porque eles não compreendiam ainda o propósito da morte de Jesus. Então eles estavam meio que perdidos na história. Eles não entendiam que Jesus morreu para dar vida para eles mesmos. Olha que interessante. E sem compreender o propósito de Jesus, eles simplesmente abandonaram a causa, abandonaram o propósito, abandonaram o que eles foram chamados para fazer. Isso é muito incrível, porque encaixa na nossa vida. Irmãos, quando as nossas expectativas em Deus, elas muitas vezes são frustradas, quando aquele desejo que nós temos ardente dentro do nosso coração, objetivo de vida, objetivo de fazer algo, objetivos ministeriais, ou objetivo de fazer uma faculdade, objetivo de casamento, noivou e não deu certo. Quando algo dá errado, quando nossos planos são frustrados, nós tendemos a pegar a estrada de Emaús, o caminho de Emaús, o caminho do desânimo. Nós estamos programados naturalmente para quando a frustração nos alcançar, quando nós formos decepcionados, nós esquecemos de tudo que vivemos e pegamos o caminho de Emaús. Se você parar para observar a história desses discípulos, eles eram discípulos próximos de Jesus. Jesus não teve somente os 12, Jesus teve muito mais do que 12, Teve vários e vários discípulos, e esses eram discípulos próximos, que conheciam a história, que viram fatos incríveis, irmãos. Esses discípulos viram Jesus ressuscitando morto. Esses discípulos viram Jesus curando cegos, expulsando demônios. Esses discípulos viram maravilhas. Mas, mesmo assim, quando eles foram atingidos pelo desespero, quando eles foram atingidos pela frustração, eles não souberam lidar com isso. Pegaram a estrada para uma cidade que era distante. A palavra diz que a cidade de Emaús era distante. Eles queriam ir longe daquele acontecimento. Eles queriam correr longe do quê? Da frustração. Eles queriam correr longe da frustração. Um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, meu irmão. Preste atenção nisso. Olha só que interessante. Preste atenção nisso. Jesus tinha um propósito. Jesus morreu com um propósito. Amém ou não amém? Amém. Jesus morreu com um propósito. E o propósito de Jesus era salvar a todos nós. Glória a Deus por isso.
Porém, os discípulos não compreendiam desse propósito ainda. E por não entender o propósito de Jesus, eles abandonaram muitas vezes, por um momento, abandonaram a sua fé. E pegaram o caminho de ir embora, de abandonar tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que foi propósito para eles. Isso acontece conosco, irmãos. Muitas vezes o Senhor tem agido na tua vida, o Senhor tem tocado a sua vida, o Senhor tem, de certa forma, limpado toda a sujeira que existe dentro de você, que existe dentro de mim. Ele tem nos purificado, Ele tem nos limpado por completo. Mas muitas vezes nós não entendemos as formas que Deus age, o modo de Deus fazer. Irmãos, e quando nós não compreendemos a forma como Deus age, tudo pode ser perdido, tudo pode ser abandonado. Quando nós não entendemos a forma como Deus age em nós e através de nós, esse é o momento em que nós podemos pegar a estrada do abandono. Esse é o momento em que nós podemos pegar a estrada, assim como esses discípulos. O versículo, se você ler comigo aí, o versículo 16, versículo 15 e 16. O 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo o quê? Perguntas um ao outro. Olha aqui para mim. Eles iam andando e iam fazendo perguntas um ao outro. Você já imaginou essa cena aí na sua casa? Imagina essa cena. É a cena do questionamento. É a cena da dúvida, da incompreensão. É a cena que os dois estão andando um ao lado do outro durante um caminho e eles vão se perguntando: meu Deus do céu, será por que não deu certo? Meu Deus do céu, por que não funcionou? Por que Ele nos abandonou? Por que Ele nos deixou? Eu não entendo isso. Por que Ele nos deixou? Porque eles não compreendiam. Quando nós não entendemos, as dúvidas nos levam para mais longe de Jesus. Quando nós não entendemos, as dúvidas nos rouba de Cristo. Olha que interessante isso, irmãos. Será que o teu coração está cheio de quê? De convicções a respeito de Jesus ou de dúvidas? Será que o meu coração está cheio de quê? De certezas a respeito da pessoa de Jesus, da obra dele, do que ele veio para fazer? Ou meu coração está cheio de questionamentos, cheio de perguntas? Isso precisa entrar no nosso coração. Agora, para finalizar a palavra, preste atenção nesse. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda no versículo 16. 15 e 16 novamente. Novamente o 15. E acontecendo o quê? Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Meu irmão, olha isso. No caminho da dúvida, no caminho do medo, no caminho das perguntas e questionamentos, Jesus ia com eles. Olha que tremendo isso, meu irmão. No caminho aonde você se encontra, cheio de perguntas, cheio de dúvidas, cheio de conflitos, cheio de ataduras, de amarras que te prendem, não deixam você agir, não deixam você se libertar, não deixam você entrar de cabeça em Deus. No caminho de Emaús, no caminho do questionamento e perguntas, Jesus ia com eles. Que tremendo. Irmãos, se você ler o capítulo todo, você vai ver que o fim desses dois discípulos, o fim deles é vida ou morte? É vida. Esses discípulos têm a vida, porque eles têm a revelação de Jesus no final da história. Mas eu quero frisar algo com você aqui, presta atenção. No caminho da dúvida, Jesus é com você. No caminho do medo, Jesus está com você. Ele é fiel, Ele é justo e Ele disse que estaria conosco até quando? Até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. É isso mesmo. Se você se encontra em dúvida, em dores, em questionamentos, em problemas familiares, em tempestades, meu irmão, e de alguma maneira você pensa em desistir, e de alguma maneira você pensa em deixar tudo para trás, e de alguma maneira você já pensou mesmo em abandonar a fé, teve um conflito de fé profundo, e de alguma maneira você não compreende mais, e tem uma nuvem que cobre a sua fé e você se encontra perdido. Jesus é com você.
Se muitas vezes o teu casamento anda uma turbulência só, a sua mulher é uma confusão danada em casa, ou o marido agressivo demais, grosso demais, Jesus é com você na dificuldade. Jesus é com você assim como Ele foi com os discípulos no caminho de Emaús. E o ponto é o seguinte, qual é o final da história? O final da história é Jesus se revelando e sendo glorificado na vida daqueles discípulos. Esse é o final da história. O final da história é os discípulos recebendo dentro do coração deles a revelação de Jesus. O pastor Márcio Valadão, lá da Igreja Batista da Lagoinha, diz assim, que muito mais importante do que o começo é o final. Muito mais importante de como você começa é como você termina. Porque o término da história fala da eternidade, fala do para sempre. Jesus é com você aí, no caminho da dor, no caminho da dúvida, no caminho da pergunta. Senhor Jesus, nesse momento eu oro por essa pessoa que me assiste, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem visitar o meu irmão aflito, aquele que está tomado por dúvidas, aquele que tem em si várias dúvidas, Senhor, aquele que não compreende ainda a palavra de Deus, aquele que não compreende os propósitos do Senhor, ou aquele mesmo que está enfrentando grandes lutas nessa hora. Visita, toca, faz uma obra, faz um milagre. Nós cremos no Deus poderoso que pode fazer um milagre transformador. Que prazer imenso ter você aqui conosco no programa Feito Pra Gente. Fique com Deus, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Até o próximo programa. Como Abraão ouviu tua voz, ó Deus, eu abro os meus ouvidos pra te ouvir. Eu vou sair de onde eu estou, irei partir pra onde me enviar. Eu sei que provações vou enfrentar, deserto e escassez vou encontrar. Mas no final eu sei, vou avistar a terra que emana leite e mel. Abro mão do meu eu, de tudo que há em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixo tudo pra trás, mortifico meu eu. Tudo novo se faz, nova vida com meu Deus. Como Abraão ouviu tua voz, ó Deus, ouvidos pra te ouvir. Eu vou sair de onde eu estou, irei partir pra onde me enviar. Eu sei que provações vou enfrentar, deserto e escassez vou encontrar. Mas no final eu sei, vou avistar a terra que emana leite e mel. O programa Feito Pra Gente foi um oferecimento de Jô Cabeleireira. Aqui a perfeição faz a diferença. Betien, reforço escolar multidisciplinar. Minas Fabril Uniformes, 3424-8685. Dr. Lélio Vieira de Queiroz, o seu cirurgião dentista em Redenção.